0,4% é o crescimento do PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2025, com um avanço impressionante do setor agropecuário, até esperado, né? A safra de grãos surpreendeu, mas 12,2% não é brincadeira em circunstância nenhuma. E aí, Jô, o que a gente tem a dizer a respeito desse resultado? Bom dia para você. Tudo bom, Megali? É um número forte da economia brasileira. Bom dia para você, bom dia para Sheila, para Carlinha, bom dia para os nossos ouvintes. A economia brasileira, no final do ano passado, estava rateando, pisou no freio, lembra? E a gente falava, olha, a economia está perdendo fôlego. Mas aí começou o ano, ela começou a acelerar de novo, engatou e fechou o primeiro trimestre com esse crescimento de 1,4%. Agora o IBGE até revisa o número do finalzinho do ano passado, do quarto trimestre, que já tinha sido fraco, tinha sido de 0,2% de crescimento, e agora o IBGE, então, revisa para 0,1%, ou seja, a economia brasileira estava estagnada no final do ano passado, a ponto do nosso Banco Central falar que isso poderia contribuir para uma queda mais rápida da inflação. Só que esse número aqui, aos poucos, né, do começo do ano, foi mostrando, Megali, como você falou, que é um crescimento puxado, sim, pela agropecuária, porque a gente teve uma safra agrícola recorde, principalmente de soja, mas não só soja, milho, algodão, foi uma safra forte do começo do ano. Já se esperava que o primeiro trimestre seria positivo por conta do agronegócio. Só que o que os números mostram é que foi um crescimento espalhado. O agro, sim, puxou esse crescimento da economia no primeiro trimestre, mas o setor de serviços, por exemplo, cresce no primeiro trimestre, menos do que a agropecuária, como você falou bem, o agropecuária cresceu 12%, o setor de serviços 0,3%, mas é que o setor de serviços ele tem um peso bem maior no PIB, na geração de emprego no Brasil, do que o setor agrícola. Então é importante a gente ver serviços, aqui tanto serviços como atividades imobiliárias, por exemplo, mas também dentro do setor de serviços tem o comércio, por exemplo, o comércio está crescendo 2%, toda a parte de transporte também com crescimento forte aqui também por conta do agronegócio, né, o setor de transporte movimentado também para escoar essa safra agrícola recorde. A parte que chama atenção também é o consumo das famílias, puxando também o PIB para cima, é um mercado de trabalho que está muito aquecido. A gente ontem trouxe aqui a PNAD, a taxa de desemprego no país está no menor valor da história, 6,6%, e os salários crescendo. Muita gente me pergunta, olha, eu não sinto que a minha vida está melhorando, isso aí é emprego que paga pouco. O fato é que os salários no Brasil são baixos mesmo, né? A média salarial é em torno de R$ 1.800, a média de renda do brasileiro é muito baixa, mas o importante é a gente ver que está crescendo. A gente queria ter uma qualidade de vida melhor, certamente, mas o mercado de trabalho está aquecido, os salários estão aumentando, e isso aparece aqui na parte de consumo das famílias. As pessoas estão conseguindo consumir mais, embora, obviamente, a gente quisesse ter uma qualidade de vida melhor. E outro dado aqui, no fim, que eu destaco para vocês, é a parte de investimentos. Veio bem forte, viu? 3% de crescimento dos investimentos no primeiro trimestre. Isso aqui chama muita atenção, porque você pensar que alguém está investindo em expandir seus negócios, em comprar uma planta nova, né, uma fábrica, máquinas, né? Investimento é importante, porque se você pensar que é o investimento que sustenta o PIB ao longo do tempo, e uma taxa de juros tão alta, isso é um enigma, né? Até o próprio Banco Central tem falado isso, né? Como é que uma taxa de juros tão alta ainda leva a um crescimento econômico de maneira insignificativa, né? Se imaginava que a economia tivesse já um desempenho um pouco mais fraco por conta desse juro tão alto, mas a parte de investimento, principalmente
principalmente, é algo que vale a pena a gente chamar a atenção com uma taxa de juros tão alta. Daqui para frente, pessoal, acho que o importante é entender o quanto que a economia ela consegue se manter num patamar de juros desse, que está quase em 15%, porque o juro demora a ir fazendo efeito na economia, né? Aí batendo no investimento, batendo nas contratações, no mercado de trabalho, mas por enquanto o que a gente vê é uma economia que está aquecida, mas com uma expectativa de que aos poucos ela vá crescendo mais devagar, ela vá desacelerando, as empresas contratando menos, investindo menos, os salários também perdendo força, e a economia, então, que nesse momento tem um crescimento em relação ao mesmo período do ano passado de 3,5%, chegar até o final do ano rodando um crescimento mais em torno de 2,2%, 2,3%. Ou seja, a gente deve crescer menos esse ano do que no ano passado, mas ainda aí de forma mais forte do que se imaginava, viu? As previsões mais uma vez sendo surpreendidas para cima. O governo está estimulando o crescimento econômico, menos esse ano do que no ano passado, mas temos efeitos ainda do gasto público. Por exemplo, o salário mínimo subiu esse ano e aumentou também os ganhos da Previdência e de benefícios sociais como o BPC. Então, a gente tem um ganho promovido por aumento de gasto público e também as medidas que o governo vem tomando para aquecer a economia, como a nova faixa do Minha Casa Minha Vida, teve o saque aniversário do FGTS, o crédito consignado, que se fala aí que pode trazer um fôlego a mais de consumo, embora o juro, né, esteja acima do que o governo esperava, mas uma série de pequenas medidas que o governo vem tomando e que vem mantendo a economia aquecida, embora o Banco Central esteja aumentando juros. Então, essa queda de braço aí entre alta de juros e estímulo econômico feito pelo governo. Ao longo do tempo, se imagina que você vê o governo aí aumentou IOF, tentando aí mostrar contenção de gasto, que esse ano vai dar um estímulo menor ao crescimento econômico. Então, por isso que se espera também que ao longo do tempo aí dos próximos meses a economia vá perdendo fôlego. Mas sem dúvida, pessoal, esse é um dado muito forte da economia brasileira, viu? 1,4% de crescimento no primeiro trimestre, espalhado, né? Não pegando só a agropecuária, mas pegando serviço, comércio, consumo das famílias e investimentos, é um dado realmente bastante forte da nossa economia, viu?